Senhor a todos, estamos aí com a última lição da Escola Bíblica Dominical, a número 13. Está acabando a lição aí, uma lição maravilhosa. Um abraço ao pastor Marcos Tedesco, no qual escreveu esta lição. Tá vindo uma outra lição aí, daqui a pouquinho no final desse vídeo, o Matheus Felipe tá pegando para mim ali e passando para nós uma lição para contar para vocês qual que é. Mas o tema hoje, um chamado para evangelizar. Esse tema maravilhoso, um chamado para evangelizar, e no qual nós temos o texto inicial aqui, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E já quero mandar um abraço para todos aqueles, eu não vou nem citar nomes hoje, no próximo vídeo a gente cita o nome do pessoal aí, só o esposo da irmã Cione, lá do Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Depois a gente cita nomes, até porque tá corrido hoje aqui e a gente tá gravando o vídeo, e daqui a pouco nós vamos lá na Assembleia de Deus Central, onde eu congrego. Vai ter o momento do Adonai, o momento com os adolescentes. Então daqui eu já saio para lá, esse vídeo vai ser postado à noite, vai estar postado, mais à noite vai estar postado. Mas o tema aqui, um chamado para evangelizar. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. E esse texto, capítulo 4, versículo 19, mas dentro desse texto de Mateus, nós vemos o versículo 12, a epígrafe diz assim: Jesus inicia seu ministério. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, nós vemos esse texto aqui, o início do ministério de Jesus. E aqui, o chamado, esse chamado que nós lemos aqui, os primeiros discípulos que foram convocados, Tiago, João, Pedro e André, os primeiros discípulos convocados para esse chamado. Esse texto também diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessantíssimo, porque a mesma coisa que João Batista pregava do reino, da mesma forma João Batista pregava sobre esse reino, e agora Jesus também falando para se arrepender: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tem algo interessante dentro desse texto também, que o reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus. O porquê que é citado aqui reino dos céus? É por causa que os judeus, eles tinham um respeito tão grande pelo nome de Deus, uma reverência, que Mateus então cita reino dos céus, para que eles, por causa dessa reverência do nome Deus. Então, por isso não falando reino de Deus, mas é o mesmo reino. Então, reino dos céus, reino de Deus, é o mesmo. Então, no Evangelho de Mateus, é citado por isso. E aqui nós vemos também: Jesus mudou-se de Nazaré para Cafarnaum, 32 quilômetros ao norte, a mudança dele. E aí, vários questionamentos: por que mudou? Seria melhor, a divulgação seria maior, a cidade seria maior, tem tudo isso. Mas certo é que essa mudança
foi para cumprir também aquilo que está em Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo número 2. Então é uma profecia se cumprindo. Eu até vou ler o que diz Isaías. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Aqui fala na epígrafe o advento e o poder do Messias. Então, quando você lê esse texto, você observa algo acontecendo aqui, que é uma profecia se cumprindo. Então, o Antigo Testamento não é para ser deixado de lado. Não. Antigo e Novo Testamento temos que ler. E muita coisa do Antigo Testamento foi cumprido no Novo Testamento, e muita coisa do Antigo Testamento ainda há de se cumprir nas últimas coisas, nos últimos eventos aí, na escatologia, né? No escatológico. Vamos lá. Então aqui, a mudança dele foi para cumprir Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo de número 2. Então Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus lá na Galiléia. Cafarnaum, base de Jesus lá. Tá bom? Olhando o texto aqui, que diz, e disse-lhes... lembrando só mais uma coisa. O Mar da Galiléia, na verdade, ele é um grande lago chamado de Mar da Galiléia, mas ele é um grande, enorme lago. Qualquer dia a gente passa as medidas para você, mas o Mar da Galiléia, na verdade, é um grande lago. Mas entrando no texto aqui, e disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso daqui é uma chamada tremenda. O que seria ser pescador de homens? Então, eles abandonaram ali o serviço deles, porque nós lemos aqui no texto que Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores. Então Jesus falou, vocês pescam, a partir de agora vocês não vão ser pescadores dessa forma aqui no mar da Galiléia, não. Agora vocês vão ser pescadores de homens, vocês vão buscar, falar do reino dos céus. Está escrito em Mateus. Reino dos céus. Vocês vão falar sobre isso, sobre esse reino dos céus. E aí, vocês agora vão pescar homens, vão trazer homens para ver essa luz. E o lindo que eu acho dentro do mesmo texto aqui, de Mateus capítulo 4, é que aquilo que se cumpriu mesmo, que estava escrito em Isaías, e porque estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região à sombra da morte, a luz raiou. Então, eu acho lindo quando fala isso, que fala do poder de Deus, que fala de trevas, e aonde entra a luz e extirpa, arranca as trevas. Então é algo muito lindo. Quando nós falamos de evangelismo, que é o chamado para evangelizar, tem uma leitura bíblica em classe aqui, dentro dessa mesma lição, que diz assim, disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, quando fala em pregar, é anunciar para toda criatura. É anunciar o Evangelho do Senhor. Esse domingo mesmo à tarde, nesse domingo agora, hoje é segunda, no domingo à tarde, ontem, fomos fazer um evangelismo na praça, foi muito tremendo. E eu estava passando um rapaz, a gente conversou com ele, e ele parou para ouvir, tinha um momento do louvor, um momento que a gente dava uma palavra com o microfone lá, tinha caixa de som, e ele contou para nós que sentiu de parar para ouvir e era afastado dos caminhos do Senhor. E ali reconciliou, e depois mais 3 meninas, adolescentes também, reconciliaram. Esse rapaz, faixa dos 45 anos, e as meninas, 14 a 16 anos também ali. O Evangelho de Jesus, o Evangelho sendo pregado, sendo falado, porque está escrito aqui para irem anunciar. E até o Matheus Felipe, meu filho, eu entreguei um folheto, depois ele foi lá também, entregou o folheto para pessoas que também não acreditam em Jesus Cristo, que não é da religião nossa do cristianismo, mas a Bíblia nos diz para evangelizar. Eu não aceito, mas você entrega um folheto, fala de Jesus, porque nós somos chamados para evangelizar. Agora há uma política
dentro de algumas igrejas, e que aqui não pode falar alto, aqui não pode pregar, sabe? Há uma política do comodismo dentro das igrejas. E a Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é deixar ninguém de fora, mas é a toda criatura. Daí diz o texto ainda, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha que tremendo. Aproveitando, curta lá o vídeo e divulga para nós. Nos ajuda lá a divulgar o evangelho de Jesus. Mas aqui diz, será salvo quem crer e for batizado. Quem não crer já está condenado. Então precisa crer. Como eles crerão se não há quem diga? Se é pelo ouvir que vem a nossa fé, fé vem pelo ouvir, e aí? Se não há quem fale. Então esse chamado é um chamado importantíssimo. Importantíssimo mesmo. Porque as igrejas, elas não dão importância nisso. A maioria das igrejas, infelizmente, não dão importância. De repente alguém vai colocar dislike, apesar que acho que é o mesmo sempre que coloca dislike lá, pelo que eu sinto. Deus mostra. Mas assim, igrejas que não querem mais evangelizar. Vivem um evangelismo enfraquecido, porque são igrejas que fecham as quatro paredes, reforma, deixa a coisa mais linda, ou constrói as coisas mais luxuosas, e não há uma conversão nem para o povo dentro da igreja. Então há esse problema. Nada contra a igreja linda, luxuosa, não é isso. Eu acho que nós temos que evangelizar. Prioridade. Até pergunto para você, que foi aniversário da Igreja Assembleia de Deus ontem, nacional, e nós fomos evangelizar. A gente evangeliza porque eu gosto de ganhar almas, mas a gente foi porque era o dia também da Assembleia. Pensamos, não, vamos evangelizar hoje, esse dia é muito importante. Você comemorou esse dia? Evangelizou nesse dia? Porque vieram homens aí, Daniel Berg, Gunnar Wingren e outros, nestas terras, aí Belém do Pará, fundaram a igreja, e tem essa igreja que é hoje. Mas e nós estamos evangelizando? Agora, eu estou falando da Assembleia porque eu sou da Assembleia de Deus, mas o ID é para todos aqueles que são discípulos de Jesus, como a lição passada, cristãos. Todos. ID pregar o evangelho. Aí diz aqui, e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quando fala em evangelho de Jesus, quando fala sobre isso, quando fala dessa forma, o ide, que fala dos sinais seguirão, nós temos que acreditar que as pessoas serão libertas e que nós teremos autoridade para expulsar demônios e falar em novas línguas. Então eu vejo também a dificuldade hoje que as pessoas têm, porque as suas igrejas não buscam mais os dons do Espírito Santo. Não é o tema aqui hoje, mas não buscam os dons. Como as pessoas não têm os dons, porque não buscam, a igreja não acredita em batismo do Espírito Santo, não acredita em cura, não acredita em profecia, não acredita em línguas estranhas, não acredita em libertação, discernimento espiritual, não acredita em sinais, não acredita em maravilhas, não acredita em discernimento de espíritos. Como vão ter coragem de pregar o evangelho se não acreditam nos dons? Porque não basta eu falar, poxa, eu quero ter o desejo de ir lá na praça pregar, se eu não acredito nos dons. Por quê? Imagine se eu vou na praça e alguém manifesta um demônio. O que eu vou fazer? Expulsar no nome de Jesus. Mas se eu não creio, se eu não acredito, como eu vou nas praças? Então está na hora do quê? Esse ide por todo mundo pregar o evangelho, as igrejas colocarem na cabeça dos seus membros que eles precisam evangelizar, que eles precisam ter amor no coração, acreditar e sofrer pelas almas, amar as pessoas. Mas e como acreditar como você passa a amar as pessoas ou acreditar em evangelizar? A partir do momento que você busca os dons espirituais, a tua vida muda e você vai ter o desejo de ganhar almas.
de investir nisso, de ajudar em oração, mas você tem que acreditar nos sinais, que vai seguir só a mim que acredito, Matheus Felipe acredita, e aquele que está assistindo comigo aí que acredita também. E comenta aí se você acredita também. Comenta, fala para todo mundo do teu estado, do lugar do teu lugar aí, do teu estado onde você mora aqui no Brasil, fora do Brasil. Comenta aí. Nós acreditamos sim. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não os lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora. É curado. Eu e você acreditamos nisso? Eu acredito. Você acredita? Mateus acredita. Você acredita? Precisamos evangelizar. Eu acredito numa coisa. Tem um hino que canta assim, que as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Eu acredito assim, se eu e você temos a luz, aonde nós chegarmos para evangelizar, a glória de Deus estará em nossa vida. E a luz estará em nós. E aonde estão as trevas, droga, bebida, cigarro, prostituição, se eu e você entrarmos lá, as pessoas vão notar o brilho do Espírito Santo. De repente você não vai ser bem aceito, você vai ser mal recebido, mas a luz vai estar na tua vida. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus comenta do texto de Isaías 61, que estava se cumprindo lá no Evangelho de Lucas. Ano aceitável do Senhor, evangelismo, palavra de Deus. Isso é para mim e para você. Ah, você fala isso, Juninho, porque você é evangelista, Aristeu, do Espírito Santo Júnior. Não é porque eu tenho porque na minha igreja eu sou evangelista. Não. Esse ir de pregar é para todos. Sabe o que acontece hoje? As pessoas dizem assim, eu trabalho de evangelismo, não é para mim. É para o Juninho que tem evangelismo, é para o fulano que tem evangelismo, que é evangelista. Tem esse comodismo hoje. Não. O trabalho é para todos. Você tendo o nome de evangelista ou não, você sendo conhecido ou não. Jesus conhece você. Tópico 1. A evangelização é uma necessidade atual. Como você deve perceber, todos os dias as coisas do mundo estão acontecendo em uma velocidade muito intensa. Novas descobertas, mercado de trabalho cada vez mais competitivo, tal, o capitalismo, né? E tudo isso. E daí aqui fala sobre YouTube, internet, a velocidade hoje que é a internet. A velocidade hoje que é o mundo. As notícias que hoje acontece alguma coisa já está na internet. Tudo isso. E sobre essa necessidade atual, diz aqui o comentarista que essa necessidade atual porque as pessoas não têm tempo mais, é corrido. É um corre-corre. Tempo para ler a Bíblia as pessoas não têm, tempo para orar, para jejuar, para buscar, não tem. Tempo para buscar as coisas de Deus não tem. Aí entra o meu papel e o teu papel. Evangelizar nas redes sociais. Facebook é o bem conhecido, né? Mas nas redes sociais. Entra o nosso momento de evangelizar, alcançar as vidas que não conhecem Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo que eu estou falando não é alguém evangélico que diz que conhece Jesus, alguém cristão que conhece Jesus. Conhecer é ter intimidade com Ele. Discípulo de Jesus, como a lição passada. Um embaixador, representante na terra. Conhecer Jesus é saber que você vai entrar lá e que o poder dele vai estar com você e as coisas vão acontecer. Isso daí é conhecer. E aí fala aqui o comentarista que até cita aqui, ó, mas eu tenho vergonha. Fique tranquilo. É Cristo quem nos envia e Ele nos dará condições para fazer sua obra. A timidez será vencida, assim como também os outros desafios. Eu não sei falar. Você vai vencer essa timidez. E vai fazer em nome de Jesus. Eu me lembro, agora eu não estou com programa de rádio, infelizmente não pude mais estar, mas em nome de Jesus logo volto. Não tive condições mais, por enquanto, de pagar esse programa de rádio. Mas fiquei 11 anos no programa de rádio. E antes disso, eu não era crente. E eu ouvia as pessoas orando no rádio, falando em língua no rádio.
E eu falava, rádio não é para fazer isso. Depois fiquei crente, eu lá no rádio, falando em língua, pregando, adorando ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo nos molda, a gente muda, fica moldado. E a gente passa a querer evangelizar no rádio, na rua, no púlpito, na onde for. E eu fico muito triste quando eu vejo alguém que quer ir pregar numa igreja, mas não pode pregar na igreja. Ah, porque aquela igreja é assim. Eu fico muito triste quando eu escuto isso. Eu fico muito triste porque chamados para pregar em qualquer lugar. Claro que daí entra também a obediência ao seu líder e tal, mas é uma coisa muito triste quando a gente ouve por aí o pessoal comentando que não pode, por causa que o líder não deixou. É claro que eu entendo isso da obediência que tem que ter mesmo, mas é muito triste, tem que orar muito, hein? Tópico 2. Eu, um pescador de almas. Aqui tá uma exclamação. Eu, um pescador de almas. Mas eu coloco uma interrogação aqui pra mim e pra você. Eu, um pescador de almas? Você é um pescador de almas? Tá. 2 importantes características que podem ser encontradas em nós, os cristãos. A primeira é o fato de vivermos inspirados em Cristo. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse Ele... A segunda diz a respeito da nossa incessante disposição por amor das almas em anunciar ao mundo as boas novas de salvação. Então, é isso que faz a diferença. Daí diz aqui, ó, falando de Jesus na Galileia, que encontrou os 2 pescadores, como eu citei aqui para você, lá de Jesus na Galileia, encontrou os 2 pescadores e eles aceitaram seguir o Mestre. Eles foram tocados pelo Espírito Santo e seguiram a Jesus Cristo. Daí diz assim que eles foram convidados e hoje para você é feito o mesmo convite. Vamos pescar almas? Tá, só uma coisa aqui de pescar almas. Pescar almas, que a gente quer dizer, é ir atrás de pessoas que não conhecem a Cristo. É diferente de alguns que não pescam. Daí quando alguém aceitou Jesus como Salvador, lá tá até bem numa igreja, vai alguém de outra denominação e arranca de lá e às vezes não dá o mesmo tratamento e a pessoa se perde mundo afora. Não é esse tipo de pescar de você pegar alguém pronto. Entra muito na lição passada em que tá escrito bem assim, ó, do discipulado. Ganhar alma, consolidar, discipular e enviar. Então, muitos não ganham essa alma e não estão consolidando, mas às vezes pescam a pessoa de uma igreja, tentam discipular e enviar, e aí dá um monte de problema isso daí. Não é isso, é pescar almas, é ir nas sarjetas mesmo, ir atrás das pessoas e buscar as pessoas que não conhecem a Jesus ou que estão afastadas do caminho do Senhor. Não aquele que está congregando, aquele que está afastado do caminho do Senhor. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa. Pescar almas é dessa forma. Aí diz aqui, ó, trazer as almas aos pés da cruz é uma das maiores conquistas para você ter em sua caminhada cristã e para mim também. Somos chamados para isso. Então, ganhar almas, trazer almas para o reino de Jesus Cristo. É glorioso isso. O evangelismo que eu e você temos que fazer. É algo tremendo, algo maravilhoso. Aí até cita, Cristo veio ao mundo para dar a vida por cada um que se havia perdido, mas o pecador somente encontrará a salvação se conhecer a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 15. Salvação por quê? Quem convence do pecado é o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Quem nos salva é Jesus Cristo. Nós somos convencidos do nosso pecado e aí a gente vai para Cristo. E aí Cristo nos ensina e nos tornamos discípulos de Jesus. E tornar discípulo de Jesus não é viver para mim mesmo, é viver para Jesus. É viver da forma que Ele quer, com santidade. Ah, mas eu deixei disso. Não, mas é para você deixar mesmo. É uma nova vida em Cristo. E essa nova vida, nós precisamos ter essa nova vida, não ser mais nós mesmos, mas sermos novas criaturas. Uma verdade que precisa estar dentro dos nossos corações é a seguinte: uma igreja que verdadeiramente vive o amor, vive intensamente no evangelismo. Então, se a tua igreja não faz evangelismo, ela não vive o amor. Se a tua igreja faz o evangelismo, ela vive o amor. Não é pensar nos membros e encher a igreja para conseguir dinheiro, não.
é pensar em encher a igreja de pessoas que são pecadoras e querem mudar de vida para ir morar no céu. Esse é o evangelismo. Essa é a verdade do evangelismo. E investir no evangelismo. Investir naquilo que podemos investir. Não posso comprar um caminhão de som agora? Compra folheto, ora, faz culto. Isso é evangelismo. Tópico 3. Quero ir, mas o que devo fazer? O que eu preciso ter para evangelizar e ganhar as pessoas para Jesus? Primeiramente, um grande amor pelas almas. É o que eu falei, né? É o amor que nos move. Então eu amo aquela alma, vai lá. E diz aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 19, fala sobre isso. Se você não sente esse amor pulsar dentro do seu coração, busque a Deus em oração, porque precisa amar. Em segundo lugar, é preciso conhecer a palavra de Deus. Voltando um pouquinho no primeiro lugar, esse amor às almas é pegar o dependente químico e colocar dentro da tua igreja, abraçar, dar alicerce e ajudar, consolidar e discipular essa vida. Se você não consegue que um drogado, vou usar essa palavra, drogado é dependente químico, mas alguns falam drogado, ou alcoólatra, se você não consegue manter na sua igreja e cuidar, é que você não tem amor e a tua igreja não tem amor. Porque precisa o quê? Trazer essas pessoas e ajudá-las. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas assim, não posso levar essas pessoas para minha igreja porque vai desviar todo mundo que está lá. Parabéns pela sua igreja. Nota quase 0. Porque se você acha que a tua igreja está dessa forma que todo mundo vai desviar porque se levar alguém que está perdido lá, então não tem nenhum crente dentro dela, porque tem que ter crente. Por quê? Quando você leva alguém que está com problemas e qualquer entidade, você está entendendo, né, crente? Qualquer entidade levar lá, você vai ter autoridade para o nome de Jesus expulsar os demônios e ajudá-los também a conhecer a Jesus. O segundo ponto aqui fala a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós falamos que o Senhor veio para quem? Para os doentes. Entenderam? Então nós precisamos atrás dessas pessoas, precisamos ajudá-las. Se a tua igreja, que provavelmente não tem, a maioria das igrejas cristãs ou evangélicas, não tem um centro de recuperação tanto para alcoólatras, veja para mim lá, Matheus, tanto de alcoólatras como dependentes químicos, se a tua igreja não tem, ela precisa passar a ter. Mas é muito caro para investir. Passe a investir, porque é preciso, nós precisamos ajudar estas pessoas, tá bom? E a palavra de Deus é para os doentes, é para o pessoal ser curado. Então, é isso que diz. Então, eu posso evangelizar? Posso, mas eu tenho que ser curado para amar as pessoas, para se preocupar com as pessoas. E eu quero ir pregar, leva a palavra de Deus, esteja preparado, esteja firme na palavra do Senhor para poder alcançar essas pessoas. É isso que nós precisamos. E é isso que tem, infelizmente, as pessoas, elas não estão tanto fazendo evangelismo. Tem que fazer uma campanha, o evangelismo tal, nacional, daí todo mundo resolve. Teve uma lição de escola bíblica dominical de adultos, eu não lembro qual que foi, mas recentemente, que era uma época que disse que era para evangelizar, daí todo mundo evangelizou, as igrejas fizeram evangelismo, daí todo mundo jogou até eu gravei uma com o evangelista irmão Márcio Mainardi, professor Márcio, até tá a descrição da escola bíblica, das aulas dele, tá a descrição lá também, um abraço para ele, mas ele até chamou para gravar um vídeo com ele sobre esse evangelismo para isso, para aquilo, foi a maior campanha, o Brasil inteiro, passou, cadê o evangelismo? E que eu quero dizer, o evangelismo não é apenas uma campanha, essa tem que fazer parte da igreja. Ela foi fundada sim, por isso era aniversário das Assembleias de Deus, ela foi fundada sim, mas não era só para fundar e acabou. Não, é permanentemente o evangelismo precisa ocorrer. Tá, eu já vou lá pro tópico do número 4, já foram quantos minutos, Matheus? 29? Tópico 4, em meu nome. Você sabia que somos embaixadores de Cristo? Mas o que é ser embaixador? É uma pessoa que tem a missão de representar alguém. Então você representa quem? Jesus. O reino do Senhor. O reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é
paz, mansidão, alegria, amor, gratidão, tudo de bom. Isso daí é o reino de Deus. E muito mais. E quem você representa? Jesus. Se você é um representante, um embaixador, seja um embaixador verdadeiro. Não seja de mentira. Seja alguém que leva a doce, santa, bendita e maravilhosa palavra de Deus para as pessoas. Evangelize. Evangelize. Quero até mandar um abraço ao pastor Valdivino Paz, pastor da Assembleia de Deus do bairro São João, em Telemaco Borba, que eu lembrei do hino Evangelize. Evangelize, ele é um pastor lá, mas ele é evangelista. Um abraço para ele lá, tá? Não temas, é ele quem está à frente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Apenas siga adiante e se permita ser usado pelo Espírito Santo para levar a todo mundo a mensagem que traz paz aos que ouvem e aceitam a Cristo. É nossa missão isso. Não é dos anjos, é nossa missão. Isso é nobre, isso é maravilhoso. É a nossa missão evangelizar. Seja do exército de Jesus, não sei se está aparecendo, vou ficar aqui. Do exército de Jesus, evangelize, faça evangelismo, ganhe almas, ganha e ensina, vai atrás, em nome de Jesus, e que você venha ser abençoado cada dia mais aí. Agradeço a todos, dá um like lá, assista o vídeo do professor Márcio Mainardes também, e um abraço a todos aí que têm curtido meus vídeos, e semana que vem, Avivamento para a Juventude, que vai falar muito da história, dos despertamentos aqui, e você vai saber, muito legal, tá? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, essa vida que está me assistindo agora, Pai, que em nome de Jesus Cristo ela tenha autoridade para ganhar almas, que ela tenha autoridade para evangelizar, que ela venha despertar nesse dia, Senhor amado, que o teu Espírito Santo venha mostrar tudo aquilo que precisa ser feito. Toca, meu Senhor, age poderosamente, enche com a tua presença. Toca, Raman, Turican, Tarabacheias, que possam ser cheios da presença do teu Espírito Santo e possam ganhar almas para o teu reino, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, vai, que nada venha te segurar. Leva a palavra de Deus, vai com amor, mas vai evangelizar. Eu agradeço por todo esse trimestre que você curtiu meus vídeos, que você assistiu, aqueles que deram sua curtida, seu like, aqueles que deram seu dislike também. Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês, que quando a gente vê um dislike, isso faz a gente pensar aonde foi que eu errei. E como nós não somos perfeitos, a gente sempre procura melhorar. Deus abençoe você que fez assim também, porque com certeza você fez pro bem da obra do Senhor. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, mas curta lá que eu espero, na verdade, a curtida, né, Matheus Felipe? Deus abençoe e até.